Você tem dificuldade de ir ao banheiro? Vive com o intestino preso? Quando viaja, passa dias sem ir no banheiro e fica com aquele inchaço, aquela sensação super incômoda? Acredite se quiser, isso não tem só a ver com a sua alimentação. Quer entender mais sobre essa dificuldade? O caminho é para dentro. Bora mergulhar? Olá, nós somos os Fês. Eu sou a Fernanda, ele é o Fernando e é muito bom ter você aqui com a gente no nosso canal. O nosso intestino é um dos órgãos mais importantes do corpo. Ele funciona como um segundo cérebro. E esse cérebro e a comunidade microbiana que ali vive influenciam e muito no nosso bem-estar. Nos últimos anos, pesquisadores têm apontado a relação emoções com a constipação intestinal. E, por exemplo, o estresse, anorexia, depressão, ansiedade, tá tudo conectado. Estudos mostram que a terapia psicológica em pacientes com constipação intestinal ajuda a diminuir a ansiedade, relaxando assim os músculos intestinais. O intestino é um órgão vital do corpo humano e atua como um segundo cérebro. Então você já deve imaginar que se ele está em desequilíbrio, nós também teremos um desequilíbrio na nossa saúde. Um dos sintomas mais comuns relacionados ao intestino é a constipação, que atinge de 20 a 30% das pessoas. Ela também é conhecida popularmente como prisão de ventre ou simplesmente como intestino preso. E essa é uma condição que a pessoa evacua pouco, cerca de menos de 3 vezes por semana, ou com muita dificuldade. A função do intestino grosso é absorver a água das fezes. Ele é a parte final do nosso processo de digestão. E quando esse processo está em equilíbrio, ele vai absorver a quantidade adequada de água. Quando estamos fora do equilíbrio, o intestino vai superabsorver essa água, então teremos o intestino preso. Dentro do intestino grosso, nós temos algumas estruturas chamadas cólons. São elas: cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. Quando falamos dos 3 primeiros cólons, o conflito que gera essa percepção é um conflito de uma sensação de tenho que dar conta de tudo sozinho, tenho que segurar a barra a qualquer custo, tenho que superabsorver essa situação. Isso acontece em situações onde sentimos que temos que dar conta de tudo sozinho, que não temos com quem contar ou que ninguém vai fazer como eu faço. Um excesso de autocobrança e a sensação de que temos que estar no controle a qualquer custo. Resultado? Ficamos sobrecarregados. Quem nunca? Tudo isso ainda pode muitas vezes estar acompanhado de questões que são inaceitáveis para nós, aquelas que a gente não consegue perdoar, não consegue deixar ir, não consegue soltar e, portanto, não consegue evacuar. Lembrando que a percepção ela pode ser real ou simbólica. Quando temos impacto no sigmoide, pegamos essas percepções e amplificamos ela. Então nós vamos olhar para essas situações que nós não deixamos ir e vamos traduzir mais ou menos assim: isso eu consigo aceitar, mas isso é imperdoável. Eu aceito tudo menos isso. E carregamos toda a merda dentro da gente. E como diz um ditado, é a mesma coisa que eu tomar veneno e esperar que o outro morra. Vamos trazer aqui alguns exemplos reais, tá? E o primeiro é um exemplo pessoal que eu já vivi ao menos 2 vezes. E olha só, nas mesmas situações, em 2 reformas. Isso não é coincidência. Primeira foi a reforma do nosso apartamento e agora do nosso novo espaço de atendimento. Eu assumi a responsabilidade, fui pra frente, contratei a equipe, fiquei na obra, cuidei do dinheiro, super absorvi toda a situação. Resultado, intestino preso. Mas veja só, não tinha ninguém me pressionando. Era uma autocobrança minha mesmo, a minha vontade de estar no controle. E tudo isso, percebam que são questões internas. Da história dele. O segundo exemplo é de uma cliente que foi diagnosticada com uma lesão pré-maligna de câncer de intestino no cólon sigmoide. Lembra aquele onde o conflito é mais intenso? E aí começamos o trabalho levando para ela olhar para a situação onde ela não conseguia perdoar, que ela segurava para ela. E rapidamente ela identificou o que era. Aqui tem uma coisa muito legal no que o Fê falou. O cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Então, quando a gente faz a pergunta,
geralmente o cliente consegue encontrar uma história que encaixa ali naquela situação. Então o Fê indicou para ela um exercício, que é uma prática ancestral havaiana, uma ferramenta super importante e eficaz nesse tipo de situação, o Ho'oponopono. Você já ouviu falar? O Ho'oponopono é uma prática de liberação emocional, limpeza de memórias, que nos ajuda a deixar ir para que se restabeleça o fluxo. Ele tem como objetivo endireitar, harmonizar, corrigir e reordenar através do perdão. E a essência dele é repetir mentalmente ou em voz alta as seguintes frases: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. Nós vamos deixar aqui na descrição uma playlist de 4 vídeos que nós fizemos explicando a origem, a prática, o que não é o Ho'oponopono, para que você possa entender melhor como fazer, para que serve e como ele pode te ajudar na prática. A cliente que nós falamos aqui, ela levou a lição de casa bem a sério. Ela praticou o Ho'oponopono todos os dias ao longo de 3 semanas e quando ela voltou para uma próxima sessão, ela disse: eu estou me sentindo bem mais leve e consegui deixar ir aquela situação que eu considerava impossível de perdoar. Ela disse: eu adorei fazer o processo, fiquei mais calma, mais serena, porém eu tenho medo do diagnóstico, então eu vou fazer a cirurgia. Então a cirurgia foi marcada e quando iniciar a cirurgia, pasmem, já não havia mais nada. Olha só que processo poderoso. Trazer para a consciência, né, o que tinha gerado aquela lesão e como ela se reposicionou, deixando ir, o corpo restabeleceu o seu equilíbrio. Impressionante essa história, né? Se você gostou, deixa o seu like aqui pra gente, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece que tenha intestino preso. Gratidão e até o próximo vídeo. Você tem... Para de lamber a orelha dele, menino! A gente precisa de silêncio. Vai lá. Ai, vamos lá. E assim, relaxar os músculos. Era músculos intestinais, eu achei estranho músculos intestinais. Vamos lá. Um dos sintomas mais comuns no intestino, tá? Um dos sintomas mais comuns relacionados